Olá, está começando mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Bruno Andrade e hoje, pessoal, eu tenho um convidado especial, a Luíse. Ela é professora de inglês e eu pedi uma ajuda para ela, para pessoas que estão com muitas crenças limitantes sobre o inglês. Isso pessoas aí. que, falar não dá para aprender inglês, mas tem como sim, e agora que a gente vai desenrolar. Provar que é possível. Exatamente. A gente tá num ambiente aqui que tem um pouquinho de sol, campo, tem umas vaquinhas, tem os passarinhos, mas tudo tranquilo, você vai conseguir ir pra frente. Isso aí. Então, gente, uma honra estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Como ele falou, meu nome é Luíse e eu sou professora de inglês. E hoje eu vou estar falando pra vocês alguns bloqueios que talvez você tenha e nem sabe. E você fala que não consegue aprender inglês, talvez é algum bloqueio aí que tá te impedindo de aprender. Que a gente vai identificar eles hoje e você vai desbloquear, tenho certeza. Primeiro, essa frase que eu mais escuto de todos os meus alunos, assim, quando chegam pra ter aula comigo, que é: eu entendo, mas eu não consigo falar. Você já passou por isso? Muito. Assim, eu entendo inglês, começa mas a escutar as pessoas, mas daí você acaba ficando travado. na hora não de consegue falar, você trava. Exatamente. E isso acaba sendo um ponto negativo. Todo mundo acha que isso é um ponto negativo. Mas deixa eu te falar uma coisa hoje, talvez vai te chocar. Isso não é um ponto negativo. Isso é um ponto até que positivo. Imagina se você nem entendesse, aí sim seria. É. Então, se você já entende, ok, é um bom sinal. Exatamente. Tá E em algum lugar. Quando a gente é criança, o processo de aprender o português também foi assim. É A gente foi totalmente aprendendo. assim. Nenhuma criança nasce falando. Primeiro, Assiste escutando, muito desenho. exato. E depois que começa a falar. Então, é a mesma coisa com o inglês. Provavelmente você não tem tanto contato com o inglês, por isso que te trava. O que acontece? Às vezes você até fez um curso de inglês, fez curso de inglês há muito tempo, mas foi muito escrito e você não teve a oportunidade de falar. Então você até entende porque você estudou a gramática, mas na hora de falar você trava. Isso é porque você não tem contato com o inglês. Então, se você é essa pessoa, o seu bloqueio é esse, o que que eu te incentivo a fazer? A colocar teu celular em inglês, por exemplo. Você já vai ter um contato ali. A começar a assistir seriados em inglês. Porque ali você já vai ter, vai começar a escutar mais, vai começar a repetir mais. E óbvio, toda vez que você tiver alguma oportunidade de falar inglês, fale. Eu acho que pra começar isso. De certa forma, o escutar é uma das características principais, né? Você vai escutando, vai escutando, vai escutando. Exato. De certa forma, você vai aprendendo no escutar, eu acho. Exato. Que quando você vai falar, você já sabe, a partir do escutar, como você E vai tentar, né? Tentar falar. falar. Número 2. Número 2. Falar inglês é muito difícil. O inglês é muito difícil. Isso é uma que eu escuto bastante. Talvez se você pensa isso, é porque você está pensando errado. Por quê? Porque você fala português e português é muito mais difícil, muito mais complicado que o inglês. Mas por você achar que inglês é difícil, você realmente não vai aprender. Porque se você já entra no desafio achando que vai perder, como que você vai ganhar? É a mesma coisa com o inglês. Se você já vai achando que é difícil, bem provável que você não desenvolva na língua, né? A gente tem conexão com aquilo que a gente tá falando, do escutar. Depois falar, acho que envolve muito a comparação. Às vezes alguém que já fala muito bem, a gente fica meio assim, não vou falar porque eu vou falar errado. Ou o fato de estar aprendendo, a gente tem medo de se arriscar a falar inglês. Exato. E isso é o bloqueio número 3 já. Bloqueio número 3 é medo de errar. Medo de errar, né? Que grande parte dos meus alunos não falam porque tem medo de errar, porque tem medo de falar errado, né, a pronúncia errada ou gramaticamente errado. Então esse é um bloqueio que você precisa desbloquear. Por quê? Pensa só, vamos de novo voltar pro exemplo da criança. Você já viu uma criança aprendendo a falar? Ela fala errado, né? Fala tudo errado. Fala E a gente errado. acha fofinho ainda. Então, a criança começa falando errado. Então, primeiro ela escuta a mãe falando assim, mamãe, mamãe, mamãe. E ela não fala nada. Uhum. Aí depois ela vai lá e fala, mama. Falou errado, não falou mamãe. Mas ela falou mama. Ok, já entendeu. Daqui a pouco, de tanta repetição, ela já tá falando mamãe. Você tá vendo que houve um processo ali? Então é a mesma coisa quando você aprende uma segunda língua. Primeiro você escuta, depois você vai falar errado mesmo. Vai falar e depois você vai consertando. Então esse medo de errar precisa ser quebrado. Porque é errando que você vai aprender. Errou, pronto, agora você aprendeu, não erra mais. Eu várias vezes falava errado. Eu morei nos Estados Unidos e quando eu fui morar lá, eu não falava nada de inglês. Então eu aprendi muito com os meus erros, assim. Eu nunca me esqueço um dia que me perguntaram assim, Luíse, how old are you? How old are you? Quantos anos você tem? E eu falei, I'm fine, thanks. Porque eu não tinha entendido. Eu não entendi o old, que era a idade. Eu só entendi how are you, sei lá o que eu entendi. E na frente da sala inteira, eles perguntaram quantos anos você tem. Eu falei, tô bem, obrigado. Mas eu nunca mais errei. Eu errei, eu falei, putz, que aí eles falaram assim, ó,
Louise, no Louise, how old? Old, 13, 14, eu... Nossa, é a idade que você tá perguntando. Nunca mais eu esqueci. Então eu aprendi com o meu erro. Mas se eu tivesse erro de errar, eu nunca teria aprendido. Exatamente, isso que eu ia falar. Se você não falar nada, você nunca vai expor aquilo que você precisa aprender. Exato. Então você tem que falar, você vai falando, você vai errando, você já tem que botar na memória, acho que assim, vou errar, tudo bem, mas eu quero aprender. Exatamente. Forçar a mente, tipo... não pegar o erro como algo ruim. Como algo ruim. Talvez sirva até pra brincar, que nesse caso foi divertido. E depois vai aprendendo. Então vamos para o 4. O bloqueio número 4 é: aprender inglês é muito caro. Será que isso é uma verdade? Eu acredito que não. Não, isso não é uma verdade. Talvez você viu o curso de inglês na sua cidade, viu que é um absurdo de caro e agora você generalizou tudo e acha que é muito difícil. Porque é muito caro e você não vai ter condição. Mas isso é uma mentira, porque hoje em dia tudo é muito acessível. Exato. Por exemplo, esse vídeo, você não tá pagando nada pra assistir ele. E vídeos assim como esse, tem vários outros ensinando inglês. Eu tenho um Instagram que eu dou dicas de inglês, dicas de gramática, expressão. E você não precisa pagar nada pra isso. Eu tenho um grupo no Telegram que toda semana eu tô ensinando inglês também sem pagar nada. Então, é possível sim aprender inglês sem gastar. E óbvio, é muito bom você fazer um curso também, mas você acha cursos bons com preço muito acessível. Exato. Então, não entre nessa pilha que é muito caro o curso. Não, pesquise que existem cursos bons e barato. E várias ferramentas que você nem vai pagar. No meu caso, eu comecei estudando inglês com aplicativo. Eu tinha os aplicativos que eu baixava e ia estudando. Daí, conforme eu senti que eu queria evoluir um pouco mais, daí que eu fui fazer o curso de inglês. Então, a princípio, eu falei, não, eu quero ver se eu quero criar uma frequência no estudo, assim, tipo, todo dia eu quero estudar um pouquinho. Daí aquilo ali foi fazendo eu querer cada vez mais, assim, tipo, nossa, eu quero aprender mais. E daí que eu fui pro curso. Então, tipo, foi natural, assim, sabe? Exato. Você começou pegando as ferramentas que você tinha ali. É normal. Então, comece hoje já. Quer aprender inglês? Já entra lá no meu Instagram, tem um monte de dica, um monte de coisa pra você praticar. Material tem. Sabe uma coisa que eu pensava também que me atrapalhava muito? É a sensação que eu não tava aprendendo nada. Sabe? Todo dia eu estudava um pouquinho, mas parecia que eu não tava evoluindo, assim. Eu acho que isso é errado a gente pensar, porque, tipo... com o tempo, você vai evoluindo. Exato. Na hora que você tiver a oportunidade, de repente, de ler aquela palavra, você já vai saber. É porque nós somos a geração micro-ondas, né? Que é tudo rápido, instantâneo. E não existe. Não existe esses métodos assim, aprenda inglês em 40 dias, gente. Exatamente. Tem que ter paciência, é um processo, é aos poucos mesmo, e cada um tem seu tempo. Tem gente que vai levar alguns meses, tem pessoas que vão levar anos, enfim. Exatamente. Mas é possível aprender no seu tempo. E agora falando em tempo, é o bloqueio número 5, que é falta de tempo. Eu preciso de muito tempo para aprender inglês? Nossa, esse é o maior, né? Será? Então, vários alunos sempre falavam que eu não tenho muito tempo, porque a minha rotina é muito corrida. Bom, mas isso é falta de organização de tempo. Também. Essa é a verdade, porque quando você tem prioridade, você começa dando um jeitinho de colocar o inglês no seu dia. Quer dizer que você precisa separar 5 horas do seu dia para aprender inglês? Não precisa. Mas se você tirar meia hora todos os dias, você vai aprender. Tire alguns minutinhos do seu dia, faça algum joguinho em inglês, coloque o inglês no seu dia a dia. Quando você está no supermercado fazendo compra, tente imaginar como seria essa situação em inglês. Sabe? Tente, olhe as frutas e fala, nossa, como que será que é em inglês? Comece a pesquisar, comece a dar nome, fale sozinho também, não precisa ter sempre alguém. Exatamente. Então, na verdade, não é falta de tempo, é falta de organização de tempo, porque quem quer dá um jeito, né? Exato. Então, assim, tire um tempinho do seu dia, tire meia hora, tire 1 hora, coloque o inglês no seu dia a dia, que eu tenho certeza que você vai aprender. Eu acho que ir trocando as coisas do seu dia a dia já ajuda muito. Já ajuda muito. Tipo, o celular, colocar em inglês. Exato. O computador. Exato. Começar a... Tem uma brincadeira que uma vez eu vi que o pessoal faz, é que colocar, tipo, palavrinhas na sua casa, assim, pra ir lembrando. Eu fazia isso com os meus alunos, crianças, assim, eu falava direto. A gente colocava figurinhas, assim, na geladeira, com o nome, que eles já sabiam ler, pra começar a identificar. Você montar pode também fazer isso na sua tipo, casa. Pensar assim, eu preciso ir no banheiro, tentar lembrar daquela frase. Como será que fala pra ir no banheiro? Então começar a pensar, forçar a cabeça assim, no dia a dia, não vai gastar nem tempo, porque você vai ter que ir fazer aquilo lá. Você vai ter que pensar. É muito possível aprender inglês. É muito possível aprender inglês, mas você precisa desbloquear. Então, se você identificou algum desses bloqueios,
Tá na hora de virar a chave. Exato. Viu que era isso? Começa a pensar o oposto. Se você antes falava que era muito difícil... Nossa, esse bicho em mim. Ai, viver no mato é triste. Então, se você achava que era muito difícil aprender inglês, comece a falar, não, inglês é fácil, eu vou conseguir aprender inglês porque eu vou me dedicar e eu vou conseguir. Ah, eu não tenho tempo. Não, eu vou organizar meu tempo essa semana, vou começar a fazer uma rotina diferente, então comece a mudar seus hábitos, que eu tenho certeza que você vai ter sucesso nesse aprendizado. Com certeza. E também pensar quantas oportunidades estamos perdendo. A gente perde por não estar aprendendo inglês. Exatamente, exatamente. E como o inglês vai abrir portas na sua vida, né? Então é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Luíse, Sim. como que encontra você? Bom, eu tenho um... Nossa, eu ia falar Luíse assim. Bom, eu tenho um Instagram que se chama Inglês em Ação. E lá que eu dou dicas, tem vídeo, tem foto. É sério, tem muito conteúdo pra você que não tem dinheiro, mas quer aprender inglês. Então entra lá. E também eu vou deixar aqui o link do Telegram, que é um grupo que eu ensino inglês. Então vai estar tudo aqui na bio, né? Isso. E também vai estar disponível o meu curso de inglês. Eu tenho 2 módulos, então um é de viagem, inglês para viagem, outro de gramática básica, que você quer aprofundar um pouco mais, também vai estar aqui na bio. E eu acho que é isso. Então é isso. Espero que tenham gostado, pessoal. Um grande abraço e até mais.